1 Coríntios 15, verso 19, lemos assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, meus irmãos? Da mesma maneira que você estendeu as mãos para abençoar as crianças, estenda suas mãos na minha direção. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para Deus alimentar você nessa noite. Vem, Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. O Senhor pode usar a minha vida e o Senhor pode fazer comigo aquilo que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, fala com todo mundo que entrou aqui, meu Pai. Se existem pessoas aqui com déficit de atenção, ou com algum tipo de distração ou preocupação na cabeça nesse momento, que o Senhor consiga atingir o coração dessas pessoas com a Tua palavra, com o Teu Evangelho nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nada atrapalhe você de receber aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Amém. Irmãos, as nossas mensagens de domingo à noite, normalmente o Espírito Santo nos direciona a falar tanto para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não tiveram experiência de receber a Cristo como seu Senhor, como para aquelas pessoas que já estão vivendo a nova vida em Cristo. Mas nessa noite, o início da nossa conversa, ele é específico para você que crê em Jesus e que o recebeu como seu Salvador. Existem algumas coisas que a gente aprende, mas volta e meia a gente precisa ouvir de novo, para que fique fortalecido no nosso coração. Jesus morreu na cruz para te libertar, para te salvar dos seus pecados. Amém. O que eu quero reforçar com você nesse início da mensagem é que isso não para por aí. Eu costumo dizer, não é só isso. Mas quando a gente fala só, parece que está fazendo pouco caso. A sua salvação é uma grande coisa. Você não ser mais condenado, porque Jesus já pagou a sua condenação, é uma grande coisa. Você não precisa mais fazer por onde, pagar seu karma ou qualquer coisa desse tipo, porque tudo Jesus já pagou. Mas, meus irmãos, não para por aí. Aquele que em você começou uma boa obra, ele ainda não terminou. E existem muitas e muitas coisas que você ainda precisa permitir que Deus transforme em você. Vai chegar um momento, esse capítulo 15 que nós lemos, ele desenvolve bem, depois se você quiser ler isso em casa, que o seu corpo físico vai ser semeado nessa terra, para que nasça um novo corpo, à semelhança de Jesus. Você sabe qual é o objetivo da cruz na sua vida? Não é meramente de salvar, é fazer com que você se torne semelhante a Ele. É fazer com que aquilo que nós, humanidade, perdemos no Éden, a gente volte a desfrutar em Cristo. Você que foi eleito nele antes da criação do mundo, você que já existia nele, que o projeto que um dia foi criado nele seja concretizado. E para isso, cada vez que a gente vai aprendendo mais sobre o Evangelho, mais nós vamos sendo transformados. Essa noite você recebe uma palavra de transformação para a sua mente, para a sua alma. E cada dia caminhando na presença do Senhor, nós vamos sendo transformados, libertos de muitas e muitas coisas erradas que foram plantadas na nossa mente. Por isso nós precisamos sempre pregar a Bíblia inteira. Existem pessoas que se limitam a sempre pregar a mesma coisa, mas quando a gente vê a igreja primitiva se movendo, meus irmãos, nós vemos que eles pregavam toda a palavra. Em alguns momentos é descrito toda a verdade dessa vida. Existe muita coisa para que a gente aprenda, para que a nossa vida ela seja completa. E
E sabendo disso, o inimigo ele vai fazendo algumas coisas. O reino das trevas, na sua maneira organizada de ser, ele vai tirando certos elementos da vida dos crentes. E às vezes as pessoas, para confrontar uma heresia, acabam no pacote negando outras coisas que estão na Bíblia e que são verdade. E volta e meia a gente escuta alguém semeando no meio da igreja alguma coisa que é contrária ao que a Bíblia ensina. Por quê? Para que você atrase o seu processo, para que você não viva de maneira completa o que Deus tem sobre a sua vida. Na igreja de Corinto, meus irmãos, uma coisa estava acontecendo. Esse texto que nós lemos faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo mandou para uma igreja, e nessa igreja estava acontecendo o seguinte: alguns irmãos ou algumas pessoas se dizendo irmãs no meio da congregação estavam espalhando que na verdade não tem ressurreição. Um povo materialista que defendia aquilo que hoje nós podemos dizer ou comparar com o que alguns acadêmicos vão dizer de um Jesus histórico. Mas o nosso Jesus é histórico, como assim? Não, é o histórico da história que eles inventaram. Porque as informações que nós temos de Jesus vêm do testemunho das pessoas que caminharam com Ele. E as pessoas que caminharam com Ele dizem: Ele fez um tanto de milagre e Ele ressuscitou dos mortos. E de repente no meio da igreja, meus irmãos, há quase 2000 anos atrás, já tinha gente dizendo: não foi bem assim não. Jesus foi só um cara legal, que ensinou um monte de coisa bacana, mas não tem ressurreição. Jesus não ressuscitou dos mortos. E nessa hora, quando você começa a ler a carta, você percebe que Paulo fica bravo. Por quê? Porque ele viu Jesus. E ele começa a falar: gente, ele apareceu para os 12. Vocês conhecem os apóstolos? Apareceu para Cefas, não tem? Pedrão, apareceu para ele. Apareceu depois para Tiago. E olha, depois apareceu para mais 500 irmãos reunidos. E a maioria deles ainda está vivo hoje. Alguns já morreram, mas a maioria desses 500, na época que ele estava escrevendo a carta. E eu acho legal isso, porque essa é uma parte que os evangelhos não contam. A carta de 1 Coríntios é bem antiga. E os evangelhos não falam dessa reunião, mas Paulo fala que a maioria ainda estava vivo. Em algum momento, 500 irmãos estavam reunidos, de repente buscando a presença de Deus. E de repente aparece ali o próprio Deus encarnado, que eles achavam que tinha morrido, ressurreto no meio deles. Pensa a alegria desse povo. A mensagem dessa noite é sobre alegria. Porque uma das coisas que Deus quer restaurar para que o evangelho dele seja completo na sua vida é a alegria. As pessoas viram e falam assim: Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz, não. Ele morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Epa. Ele morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, mas não para aí. O ensino de Jesus é um ensino, sim, em que ele diz que ele quer que a nossa alegria seja completa. Ele ensina a respeito disso várias e várias vezes. O seu sermão mais importante é bem-aventurado. E ele fala alguma coisa. Você sabe o que é bem-aventurado? Feliz é aquele que... Ele quer sim que você seja feliz. O problema é que a gente está intoxicado com uma felicidade falsa. Com uma felicidade que na verdade vai tentar ficar saciando a nossa alma, com coisas que não vão manter a gente feliz. E o que Jesus quer fazer com você é trocar a sua identidade, fazer com que você seja plenamente uma pessoa feliz. Ele começa a falar a respeito da ressurreição dos mortos. Eu vou fazer esse link dessa parte com a felicidade. Calma que eu chego lá. Irmãos, ele começa a explicar para a igreja: meus irmãos, pelo amor de Deus, como é que não existe ressurreição? Se não tem ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se não tem ressurreição, se Jesus não ressuscitou dos mortos, vocês continuam todos no pecado. Ninguém foi salvo ainda. E os que morreram?
que a gente foi lá no velório e ficou lá, está com Jesus, a gente vai encontrar com Ele de novo na ressurreição dos mortos. Não vai ressuscitar ninguém. Se Jesus não ressuscitou e Ele é a primícia da ressurreição dos mortos, Ele é o primogênito, vocês estão tudo perdidos. Os que morreram em Cristo estão perdidos também, do mesmo jeito vocês não vão ver mais ninguém. Ele começa a mostrar para a igreja o quão absurdo era aquilo, e que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam vivendo. Ele fala: Jesus apareceu para mim. Depois que apareceu para todos esses, Ele apareceu para mim. Eu vi Jesus ressuscitado. E aí ele fala aquilo que está aí no versículo 19 que nós lemos. Porque se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O versículo seguinte ele vai dizer: mas na boa, Jesus ressuscitou sim. Ele ressuscitou. E meus irmãos, se Ele ressuscitou, a gente pode sair invertendo tudo isso que Ele disse. As pessoas que morreram em Cristo, a gente vai ver de novo, porque elas vão ressuscitar. A nossa pregação, ela não é vã. E presta atenção agora, nós não somos os mais infelizes dos homens. Jesus ressuscitou, e por isso, por causa do poder da ressurreição, da mensagem da ressurreição, nós podemos sim ser os mais felizes de todos os homens. Irmãos, esse ensino está recheando o Novo Testamento. Quando Paulo vai falar a respeito da comida e da bebida e da confusão que isso estava trazendo na igreja, se não me engano, lá de Roma, ele vai falar assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um dos efeitos do fruto do Espírito Santo na sua vida é a alegria. A marca da alegria é tão presente no povo de Deus que uma das músicas mais famosas de todo o povo cristão no Brasil, sabe que as músicas passam de moda, né? E tem uma que todas as gerações cantam, assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Até o final ele achou o tom. Por isso que eu gosto desse tecladista aí. É bom. Aí eu pergunto para os irmãos: cadê essa alegria? Presta atenção. Eu não estou falando que você não pode ter momentos tristes na sua vida. Estou falando da essência. Como eu venho ensinando há anos aqui nessa igreja. Você pode ser uma pessoa alegre com momentos tristes, como pode ser uma pessoa triste com momentos alegres. Mas uma pessoa crente que desfruta dessa alegria da ressurreição, que vive num buraco, tem alguma coisa errada. É disso que eu quero falar. Um salvo por Jesus, que passa a maior parte dos seus dias deprimido, evidentemente tem alguma coisa errada. E nessa noite eu quero falar para vocês de duas. Não vou me limitar a elas, porque pode ser um desequilíbrio químico no cérebro de maneira de motivação puramente orgânica, e eu não vou aqui julgar, eu botar um peso sobre você que você está em pecado porque está triste ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou falando de algo que está disponível para você, que é uma alegria, que você devia estar bebendo dela e talvez não esteja. E o primeiro motivo é que talvez, na boa, olha aqui para os meus olhos azuis, talvez você não tenha nascido de novo ainda. A gente nunca gosta de ouvir isso. Mas você sabe que volta e meia eu encontro um crente velho, sabe, de muito tempo de casa. Alguns de vocês já passaram por isso. E a pessoa sabe falar o evangelho de cor e salteado e declara a sua profissão de fé. Mas na verdade, por sintomas da sua vida interior, refletindo na sua frutificação ao longo da sua vida, o que vem mostrar para você, muitas vezes denunciado, porque quem vive perto de você,
é que você não nasceu de novo. Eu me lembro de ouvir um pastor falando a respeito do John Wesley, pastor que eu gosto muito, já li a respeito dele bastante. E uma das grandes mensagens dele, do seu tempo, era o tempo todo falando para as pessoas que elas precisavam nascer de novo. Ao ponto do povo ficar com raiva dele, expulsar ele da igreja. Para, a gente já é crente. Para de falar com a gente já é crente. Por que você está falando para a gente nascer de novo? Você sabe o que ele respondia para as pessoas? Olhava nos olhos e falava assim: você precisa nascer de novo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E se você não vê mudança na sua vida, e se você de repente permanece entregue nas mesmas compulsões de sempre, nos mesmos sentimentos, na mesma escravidão, presta atenção: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É porque falta o básico. Não é porque você não entendeu algo do Evangelho, é defeito de fabricação. Você ainda não nasceu de novo. Como é que eu faço para nascer de novo, pastor? Creia, só isso, creia. Só isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer idade, essas crianças. Essa semana o Cláudio mandou uma mensagem dizendo que o Felipe tinha aceitado Jesus em casa. Glória a Deus. Na pureza das crianças. Eu creio que Ele é poderoso para Ele transformar a minha vida. Ele me transforma. Eu nasço de novo. Daqui para frente vai ser diferente. Ponto final. Então o motivo é esse. Talvez você esteja dizendo: não, pastor, eu já aceitei Jesus. Mas Jesus ainda não reina no seu coração. Não nasceu dentro de você. Um sintoma disso é você insistir em viver no pecado. Porque aquele que recebeu a Cristo já não tolera mais essas coisas. Sabe? E tem crente que fica fazendo joguinho com a sua consciência. Não, eu vou continuar no pecado, porque depois é só pedir perdão. Então eu vou lá dar uma pecadinha, depois eu peço perdão. Eu vou lá, peco durante a semana, o pastor faz o apelo, eu vou lá na frente de novo. E não entendeu, é menino. É menino. É menina na fé, bebezinho. Aliás, é menos do que isso, porque não nasceu ainda. Você é um feto. Você precisa nascer. Você precisa nascer de novo. Ver tudo novo. É simples a mensagem do Evangelho. Mas aí eu quero chegar na segunda coisa, que é a raiz desse texto que nós estamos trabalhando nessa noite. Irmãos, às vezes a gente nasceu de novo, sim. Mas a gente está com algumas coisas em nós carecendo ainda de transformação, que não permitem que a gente viva a alegria. E presta atenção no que o texto vai dizer para a gente. Você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Olha aí o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança, presta atenção, o coração de tudo está aqui. A esperança de muitos de nós está nas coisas dessa vida. E você não tem como desfrutar dessa alegria plena se o seu coração estiver focado nas coisas dessa vida. Explica, pastor. Vou explicar. Se o seu coração, a sua expectativa de felicidade está em alguma conquista, por exemplo, eu quero muito uma casa própria, o sonho da casa própria. Eu cresci pensando nisso, eu vou arrumar um trabalho, eu vou fazer alguma coisa para conseguir a casa própria. Aí você vai lá e não consegue a casa própria, o que vem? Frustração. É normal, você não conseguiu uma coisa, beleza. Agora você fica triste por causa disso, por causa de lixo, que você vai morrer e vai ficar aqui. Ai, eu queria tanto melhorar disso, daquilo outro. Tudo porqueira dessa terra, meus irmãos. Vai morrer, vai ficar tudo.
E aí, enquanto o seu coração estiver focado em coisas aqui da nossa vida terrena, querido, você vai ser um mar de frustração, porque esse mundo, ele só nos traz dor. Aí, como diz o apóstolo Paulo, um pouquinho depois desse texto, ele vai falar: gente, se Jesus ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é isso que muitos vão fazer agora no verão. Vão virar um ano enchendo a cara, depois vão para o Congo, depois tem o carnaval, depois que passar o carnaval, começar a dar uma esfriadinha, volta para a igreja. Por quê? Está nas coisas dessa terra, tem um vazio dentro de si, e precisa saciar isso com prazeres terrenos. Eu entendo você que faz isso. Tira os olhos dessas coisas daqui. Existe uma realidade muito mais gostosa do que isso. Queridos, quando eu falo de coisas da terra, eu não estou falando simplesmente de valores materiais. Às vezes a gente está tão intoxicado pelas coisas desse mundo, que a gente não pensa mais como crente. Você assiste um tanto de séries de televisão feito por gente ímpia. Normal, eu também assisto. Você assiste um monte de filme feito por gente ímpia. Filme gospel não dá para contar nos dedos, né? E se for falar dos que prestam, talvez diminua um pouquinho. Queridos, todo esse material e tudo que você consome desse mundo está impregnado de valores e princípios completamente na direção contrária ao que Jesus ensina. Não quer dizer que você não vai ter contato com essas coisas. O que quer dizer que se você não está com os valores do reino consolidados dentro de você, daqui a pouco você está pensando igual eles. E você vê um filme que as pessoas fazem sexo fora do casamento, você acha que aquilo é normal, porque você ainda não entendeu que o melhor que Deus fez é aquilo que está dizendo ali na Bíblia. E você acredita naquelas mentiras e vai vivendo. Ai, nossa, estou me sentindo tão sozinho hoje. Eu vou sair, vou pegar um monte de gente. E se desgrama todo. Existe essa palavra? Existe. Quando a gente brincava de bola aqui, ó, onde hoje é o templo, a gente falava que tinha um lado que tinha grama e tinha um outro que tinha os espinhos, né? Lembra, Jussiel? A gente falava que tinha a grama e a desgrama que a gente pisava lá. Você só se machuca nesse mundo. Só se machuca porque está cheio de uma porção de coisas. A sua esperança está nessa terra. Irmãos, não é só coisa de jovem não. Tem muita gente, como eu disse, velho de casa, que já devia estar desfrutando plenamente a alegria do Espírito e perdeu o sabor na vida. Irmãos, eu me coloco nesse ponto porque muitas vezes na minha vida eu me sinto assim, eu devia estar feliz, mas sabe aquela sensação de que perdeu o gosto? E quando isso acontece, quando você percebe que o seu paladar não está mais trazendo alegria sobre você, entenda, existe excesso dessa terra no seu coração. Onde é que está a nossa alegria? Quem está servindo a Deus sabe. Quem chegou em casa cansado, arrebentado de servir, jantar lá na praça, carregar panela, lavar panela e carrega mesa e tudo, sabe do que eu estou falando? Sabe da alegria, que não tem a ver com as coisas dessa terra, tem a ver com tesouros no céu. Quando você tem, de repente, o sabor de ver que uma pessoa que você está orando para que ela se converta, de repente você vê essa pessoa aceitando a Cristo e tendo a sua vida transformada. E você sente aquela alegria, você percebe que a sua alegria não está na esperança das coisas simplesmente dessa terra, mas que existe algo maior. Sabe, como eu comecei dizendo, tem algumas coisas que você precisa ouvir várias vezes, e de vez em quando tem que ouvir de novo. Vocês não são daqui. Vocês são peregrinos nessa terra.
Vocês estão aqui de passagem, então para de ficar morrendo nas suas emoções por coisa dessa terra. Por uma rejeição que fizeram com você. Para quê? Se você tem na eternidade alguém que te gerou na eternidade antes da criação de tudo. Se você tem alguém na eternidade que é pai, que vai continuar te amando, independente desses anos que você está passando aqui, você é muito maior do que isso, você é um ser eterno. Para de viver como se a vida fosse só isso. Quem vive como se a vida fosse só isso aqui, vai sim comer e beber, e dormir, e se encher de entretenimento. Porque amanhã vai morrer, na sua mentalidade, na sua cosmovisão. Eu tenho que curtir a vida. Mas para você que sabe, meu irmão, que a vida não é só isso, vem curtir a vida de verdade. Porque existe uma alegria que as coisas desse mundo não podem te dar. Tem excesso de mundo dentro de você. Tem excesso de tristeza dentro de você. Vem se encher de Deus. Se o fruto do Espírito também é a alegria, vai ter comunhão com o Espírito Santo. Tem crente que o único momento de comunhão com o Espírito Santo é um arrepio no culto de domingo à noite. Se conseguir se conectar com a atmosfera, vai acordar com o Espírito Santo, caminhar o dia inteiro com o Espírito Santo e dormir com o Espírito Santo. Acorda de manhã e fala: Espírito Santo, para onde o Senhor vai me levar hoje? Vai ser útil. Está me chamando de inútil, pastor? Presta atenção. Quem é servo de Deus, dá um glória a Deus. Servo de Deus é quem serve para alguma coisa. Para que você serve, meu irmão? Sabe da onde vem essa tristeza? Muitas vezes, meus irmãos, essa tristeza está vindo de uma falta de senso de propósito. A vida não é só isso, a vida é muito mais. Vai se doar, vai amar de verdade. Chuta o balde com as coisas que seguram o seu tempo, que roubam a sua vida. De que adianta largar tudo por causa de uma faculdade? Irmãos, faculdade pode ser uma coisa boa. Eu fiz 2. Mais uma especialização, mais um mestrado. Mas pergunta para mim se eu parei de namorar por isso. Se eu parei de servir por isso. Se eu parei de ir na praia por isso. Para de se pegar com coisa que vai ficar quando você for embora. Aprende a viver o Evangelho de Jesus. Ele fala assim: meus filhos, eu estou ensinando essas coisas para vocês porque eu quero que a alegria de vocês seja completa. A alegria de vocês ainda não é completa. Começa a pedir em meu nome, vocês vão começar a ver milagre acontecendo. Vocês vão começar a ver eu respondendo, aí a alegria de vocês vai ser completa. Volta para casa radiante. Sabe? A sua esperança não pode ser só para as coisas dessa terra. Não é meramente para as coisas dessa terra. Se você tem essa consciência, você enfrenta qualquer coisa. O que é uma crise no casamento, meus irmãos? Paulo fala nesse capítulo, vai lendo, que ele enfrentou feras. Ele foi jogado para ser comido por leão. E você aí, arregando com crise familiar. Não é para essa terra. Você não é daqui. Você é filho de um Pai eterno. E você está aqui peregrino. Você está aqui de passagem. Então desfruta da maneira correta daquilo que Ele tem para você nessa vida. Mas com a sua mentalidade lá em cima. Pensai nas coisas que são do alto. Paulo fala isso numa carta que ele repete o tempo todo. Regozijai-vos sempre. Eu aprendi o segredo de viver feliz, tendo nada, passando fome, frio e tendo fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E continuar sendo uma pessoa feliz. Eu quero convidar você a se colocar de pé.
Essa é a mensagem da ressurreição de Jesus. Ele provou que isso é real e apareceu para muitas e muitas testemunhas. Essas testemunhas escreveram livros, espalharam esses livros. O nosso Jesus, Ele é vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos. E olha só, para fazer de nós também semelhantes a Ele, a morte não vai parar você. Larga de ter medo. A morte não vai parar você. Você é eterno. Jesus ressuscitou, enfrenta as feras. Aleluia. Creia que você vai ressuscitar também, você que nasceu de novo. Vamos para a parte final da nossa mensagem. Eu quero orar por você que tem enfrentado tristeza. Mas eu quero, antes disso, eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus. Não estou perguntando se você tem ou deixa de ter religião. Estou perguntando se você nasceu de novo. Se em algum momento da sua vida você virou para Deus e falou assim: a partir de hoje reina na minha vida. E daí para frente sua vida foi transformada porque Jesus passou por lá de dentro. É disso que eu estou falando. Você passou por isso na sua vida. Você já nasceu de novo. Seu nome está escrito lá no céu. Se você desconfia que talvez você seja essa pessoa que precisa aceitar Jesus nessa noite, eu quero que você venha para o lado de cá, porque eu quero orar especificamente por você e te direcionar nesse sentido. Agora, se você de repente pensa: pastor, eu nasci de novo, mas não estou sabendo lidar, não aprendi ainda, não tinha aprendido essas coisas que eu aprendi hoje sobre a alegria da ressurreição, eu quero mudar isso na minha vida. Creia que você vai ser mudado. Irmãos, nós temos aqui nessa igreja pessoas que viviam constantemente com problema de tristeza e depressão, e hoje são servos ativos, cuidando de quem está sofrendo, e a tristeza não está mais batendo na porta como batia antes. Acredite, creia, há poder na nova vida de Jesus. Ele transforma você. Então sai do seu lugar e vem para cá. Você que já aceitou Jesus, mas tem enfrentado tristeza, vem para cá. E você que quer aceitar Jesus, vem para frente também. Chega só um pouquinho para o lado para eu orar especificamente por você. Essa é uma noite especial, e a oração que eu quero fazer por você é diferente da que eu quero fazer por eles. Bora? Vamos que vamos? Pastor, motivo da minha tristeza não é esse. Vem para cá também, deixa eu orar por você. É um desequilíbrio químico no cérebro. Jesus cura também. Vem para cá, tenha fé. Tenha fé. Enquanto os irmãos vão se achegando, vão se identificando, eu quero ler para vocês o último versículo do capítulo 15, que é a conclusão disso tudo. Termina com portanto, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você que está trabalhando para Deus, a sua alegria vem disso. Continua firme, continua constante, presta atenção, o seu trabalho ele não é vão. Amém. Agora, você que se identifica nessa situação de tristeza, ou se identifica na situação de não ter aceitado Jesus ainda, aproveita esse momento, não vai para casa do mesmo jeito não. Você não saiu simplesmente para assistir uma programação, se permita ser transformado. Entrega a sua vida para Ele hoje. Amém.
Vamos orar.